o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Graças a Deus, meus amados irmãos, irmãs, estamos aqui pela graça de Deus para mais esta programação, trazendo uma palavra de Deus ao seu favor. Irmãos, lemos aqui no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, no capítulo 2, no versículo 9. É justamente neste versículo, irmão, que fala sobre estas duas árvores que foram colocadas ali no jardim do Éden. Fala aqui da árvore da vida, que estava no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal, que também estavam ali no jardim do Éden. O grande problema da humanidade começou por causa desta árvore da ciência do bem e do mal, meus irmãos. Agora, o que eram aquelas duas árvores que estavam ali no jardim do Éden? Veja, irmãos, vale reafirmar para vocês que há passagens na Bíblia, irmãos, que carece de uma revelação direta de Deus para entender o que são aqueles símbolos. Então vamos olhar nas Escrituras para tentarmos ter esta revelação de quem era esta árvore da vida e esta árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque diz a Bíblia aqui, como lemos em Gênesis capítulo 2, verso 9, que estas duas árvores estavam ali no meio do jardim. E Deus ordenou ao homem: de toda árvore do jardim comereis livremente, mas da árvore do conhecimento, que está no meio do jardim, dela não comereis, nem nela tocareis, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrereis. E nós sabemos que o homem desobedeceu através da mulher. Veja, esta árvore da ciência, ou seja, a serpente, ela encontrou com a Eva longe do esposo Adão. E ela ofereceu este conhecimento para Eva. Ela disse assim: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E a mulher disse o que Deus tinha dito. E a serpente disse: certamente não morrereis. Isto é Gênesis capítulo 3. Porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, se abrirão os vossos olhos e saberás o bem e o mal. Ou seja, o que a serpente trouxe para a mulher, o que esta árvore do conhecimento trouxe para a mulher, para a humanidade. Conhecimento, meus irmãos. Conhecimento. E quando o homem caiu em pecado através da mulher, quando ele desobedeceu, então Deus teve que expulsar o homem daquele jardim do Éden. Veja, irmãos, havia o Éden, esta terra, nós sabemos
que ela era o paraíso de Deus antes do pecado. Então, isto era o Éden. Agora, dentro do Éden havia o jardim do Éden, que era o jardim de Deus, que é onde isto acontece. Ali é o paraíso de Deus, o jardim do Éden, dentro do Éden. Não podia haver pecado ali. Então, quando o homem pecou, ele foi expulso do jardim do Éden, irmãos. Em Gênesis capítulo 3, versículo 22 e 24, nós vemos que ele teve que ser expulso para não comer desta árvore da vida. Versículo 22, escritura referida. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Então, sem pecado, quando o homem estava no jardim do Éden, então ele comia desta árvore da vida, ele tinha acesso a esta árvore da vida e ele recebia a vida eterna. Mas quando ele tomou do fruto daquela árvore do conhecimento do bem e do mal, veja, a serpente ela entregou para Eva aquilo que prometeu, conhecimento. Mas através desse conhecimento, meus irmãos, veio o quê? Veio a destruição. E desde que ele deixou o ser humano a árvore da vida para comer da árvore do conhecimento, aquele conhecimento está constantemente crescendo. E enquanto o conhecimento cresce, eles se afastam da Bíblia. Então ele está recebendo não conhecimento de Deus, irmão, mas o mundo, principalmente o mundo religioso, eles estão recebendo um conhecimento sobre uma interpretação da palavra de Deus. Como diz Paulo dizendo na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 7, Paulo disse assim: eles aprendem sempre, ou seja, recebem conhecimento, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. Ou seja, eles aprendem de tudo, escatologia, teologia, mas eles nunca chegam ao conhecimento da verdade, meu irmão. Por quê? Porque o conhecimento da verdade de Deus não se chega através da teologia, não. Se chega através da revelação. Vejamos o caso de Saulo de Tarso. Paulo era um teólogo, um doutor. Veja, e ele em toda a sua teologia, ele era um perseguidor da verdade, ele era contra a verdade. Mas quando ele caiu daquele cavalo religioso, daquele poder que ele tinha, meu irmão, então Deus pôde levá-lo para o deserto. E Deus revelou para ele a verdade. Como ele mesmo disse na carta aos Gálatas, capítulo 1, versículo 11 e 12. Ele disse assim: mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que eu recebi não aprendi de homem algum. Aquilo ele não aprendeu com Gamaliel. Ele não aprendeu nos seminários. Ele não aprendeu nas faculdades, mas ele diz assim: eu recebi pela revelação de Jesus Cristo. Ele teve que aprender, ele teve que receber este conhecimento diretamente de Jesus Cristo. Agora, esta árvore da ciência trouxe conhecimento, mas um conhecimento errado, meus irmãos. E voltamos aqui. Nós podemos ver pelas escrituras sagradas
o que significa uma árvore, meus irmãos? Na Bíblia, uma árvore significa uma pessoa. Veja, quando Jesus orou por aquele cego, Marcos capítulo 8, nós podemos ver aqui uma revelação muito boa, a partir do versículo 22. E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que o tocasse, e tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, impondo-lhes as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. Veja qual foi a primeira visão daquele cego. Preste atenção nisso aqui, irmão. No versículo 24. E levantando ele os olhos, quando aquele cego abriu seus olhos, ele era cego. Quando ele abriu os olhos, ele disse assim: vejo os homens, pois os vejo como árvore. Ele teve a visão dos símbolos. Esta foi a primeira visão que aquele cego teve. Jesus tornou a impor as mãos nele. Veja, no versículo 25. Depois disso, tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos e fez olhar para cima. E ele ficou restaurado e viu cada homem claramente. Veja, a primeira visão que aquele cego teve, ele viu os símbolos. Ou seja, ele viu os homens como sendo árvores. E depois Jesus impôs as mãos novamente e ele acabou vendo a realidade. Por isso, uma árvore na Bíblia, meu irmão, significa pessoa. Por isso que Jesus disse em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 15, ele diz: acautelai-vos, ou seja, tomai cuidado, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto, cortar-se-á e lança no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Então aqui a Bíblia, Jesus estava comparando as pessoas como árvores, meus irmãos. Veja os símbolos. O mesmo Jesus, quando chegou ali em João capítulo 15, versículo 1 em diante, ele diz: eu sou a videira. Olha aí, nós já vamos direcionando e vendo quem era, o que era esta árvore da vida. O Jesus está dizendo: eu sou a videira. Ele está dizendo que ele é uma árvore. E meu pai é o lavrador. Toda a vara em mim que não dá fruto, atira. E limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais frutos. Aí está, meu irmão. Jesus estava dizendo que ele era uma árvore. E ele vai dizer lá na frente que ele é a vida. Ele disse em São João capítulo 14: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então nós estamos vendo que Jesus disse que ele era uma árvore. Ele se comparou como árvore. E ele disse que ele era a vida. Então logo nós podemos ver pela revelação que aquela árvore da vida que estava ali no jardim, no meio do jardim do Éden, era Jesus, meu irmão. Então, aquelas duas árvores ali eram dois personagens, nós vamos vendo aqui. Vejamos João capítulo 6, versículo 48 em diante. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que o que dele comer não morra. Olha aí, meu irmão. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer este pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida
vida do mundo. Então ele é este pão, este sangue, esta vida que nós precisávamos, meu irmão. Então esta árvore, que ela estava lá no meio do jardim, Gênesis capítulo 2, versículo 9, ela é uma pessoa, ela é o Senhor Jesus Cristo. Agora bem, meus irmãos, podemos ver se a árvore da vida, olha aí, se a árvore da vida, ela era uma pessoa, nós vimos aqui que esta pessoa era o Senhor Jesus Cristo. Então a árvore da ciência do bem e do mal, a árvore do conhecimento, era o diabo, era Satanás. Era ele ali encarnado naquela serpente. Era esta árvore do conhecimento, irmão. É o que a Bíblia está mostrando para nós. Porque em Ezequiel capítulo 28, versículo 13, está escrito assim: estavas no Éden, a Bíblia mostra no jardim mesmo. Estavas no Éden, jardim de Deus. Ou seja, mostra que o diabo estava ali no jardim do Éden. E Apocalipse capítulo 12 diz: a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás. Então é logo, esta árvore da vida era Jesus. E esta árvore do conhecimento que trouxe esse conhecimento maligno, trouxe esse conhecimento pervertido para a humanidade, meus irmãos. O que gerou esse conhecimento para nós? Gerou a pólvora, gerou as metralhadoras, gerou os mísseis, irmãos, gerou as pandemias, gerou as pestes, gerou as guerras, gerou os hospitais, gerou as delegacias, gerou as porfias, as traições, gerou o primeiro homicídio ali, Gênesis capítulo 4. O primeiro fruto daquela árvore do conhecimento foi Caim, que é o trigo e o joio. Mateus capítulo 13. A Bíblia diz que o trigo são os filhos de Deus e o joio são os filhos do maligno. Então ali estava Caim e Abel, sendo Caim este fruto da árvore do conhecimento, ou seja, semente da serpente. Ali estava o joio, a origem do joio. E ali estava Abel, gerado por esta árvore da vida, vindo da linhagem de Adão. Começa ali essas duas vinhas, já fora do jardim do Éden. E essas duas vinhas, essas duas árvores, elas caminham na humanidade, meu irmão. E veja, para você que está hoje, que nós estamos nesse tempo presente, irmão, você precisa saber que aquela árvore do conhecimento que foi colocada diante de Adão e Eva ali no jardim do Éden, ela está diante de você nesta hora. Porque ali o que era o quesito de Deus? O que era o que Deus cobrava ali? Obediência à palavra. Deus liberou para que o homem comesse de todas as árvores, mas Deus ordenou que eles não comessem daquela. E o que nós temos hoje? Nós temos que obedecer à palavra. Então este livre-arbítrio, meu irmão, essas duas árvores, esta árvore da vida, que é obedecer à palavra, que é viver de Cristo, e esta árvore do conhecimento do bem e do mal, que é o quê? Que é desobedecer à palavra. Essas duas árvores, esses dois caminhos, meus irmãos, estão diante de cada pessoa. Isso não aconteceu somente lá no Jardim do Éden, não. Está diante de você. Está diante de cada pessoa que nasce. Esses dois caminhos. A vida, a árvore da vida, e a morte através desta árvore do conhecimento. Agora, quem tem que fazer a escolha, meu irmão, é você. Mas se você, meu irmão, escolher o caminho da vida, escolher esta árvore da vida, você lá na ressurreição, você vai ter o direito novamente de comer ela.
É a promessa ao vencedor. Apocalipse capítulo 2, versículo 7. Está escrito assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida. Está vendo, meu irmão? Que está no meio do paraíso de Deus. Amém? Está vendo a promessa? Se você vencer, irmão, vencer o maligno, vencer as tentações, vencer o pecado, você terá direito de comer desta árvore da vida, esta mesma árvore que Adão foi proibido de comer lá atrás por causa do pecado. Mas saindo do pecado, você sendo lavado pelo sangue, você sendo transformado de um corpo corruptível para um corpo incorruptível, então você terá direito a comer desta árvore da vida, irmão, e viver para sempre, viver eternamente. Glórias a Deus, que promessa maravilhosa do nosso Senhor, irmão. E ela estará, meu irmão, nós falamos aí sobre o novo mundo, falamos sobre a santa cidade. E esta árvore da vida, ela estará no meio da praça da santa cidade. Apocalipse capítulo 22, a partir do verso 1. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. E no meio da sua praça, e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que está em Gênesis capítulo 2, versículo 9. A árvore estava no meio do jardim, do Éden. E aqui Apocalipse 2, verso 7. A árvore que está no meio do paraíso de Deus. E esta árvore da vida, ela estará no meio da praça da Nova Jerusalém, da santa cidade, meu irmão. Ela estará disponível novamente para as pessoas comerem. E diz aqui que ela produzirá 12 frutos. Cada mês ela dará um fruto, e essas folhas da árvore será para a saúde das nações. Oh, meus irmãos, então vimos aí esta revelação de Deus, não dada a mim como pastor, mas dada ao profeta de Deus, William Branham, que é o mensageiro de Deus, a quem Deus revelou estas bênçãos para nós, de que esta árvore da vida que estava no jardim era Jesus, e esta árvore do conhecimento era o diabo. E estas duas árvores, esta verdadeira e esta falsa vinha, elas estão caminhando junto. Elas serão separadas, o trigo e o joio serão separados somente lá no batismo de fogo, aonde o joio será atado em molhos e será queimado, e o trigo, que é a semente de Deus, será recolhido para o celeiro de Deus. Oh, meus irmãos, que Deus abra o seu entendimento, que Deus dê para você a revelação da palavra, e que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Quero te louvar.